pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui todos juntos hoje para a gente fazer mais um PegaCast. E esse PegaCast de hoje, ele vai falar de um tema, gente, que está tirando aí o sono de muita gente, de muito pai e de muito adolescente. Hoje nós vamos falar do celular em sala de aula. Vilão ou aliado? E aí eu queria ouvir muita opinião de vocês. Já queria agradecer a presença do professor Marcelo, docente da escola, pai da Ana Clara e também advogado, que hoje vai falar um pouquinho sobre a lei, essa lei que fala sobre a proibição do uso do celular na sala de aula. E aqui com as alunas, Ana Clara e Isabela, que são alunas do Colégio Pegasus e estão na primeira série do ensino médio. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Então, nós vamos fazer um bate-papo para ouvir a opinião de vocês aí sobre o tema. E aí, está começando, então, né, o Celular em Silêncio, que é o podcast onde a gente dá voz a tudo que acontece nos bastidores da escola, tá bom? Então, nós vamos ouvir um pouquinho o que acontece aí, né, nesse universo onde vocês frequentam todo dia. E hoje, gente, o papo é daquele que dá problema até no grupo da família, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Celular na escola, gente, pode ou não pode? Tem escola que proíbe, tem professor que usa na sala de aula, né? Tem aluno que só larga o celular quando ele cai no chão. Então, vamos conhecer agora o que diz a lei. Então, a gente tem essa oportunidade de conhecer o que diz essa lei. Claro, e a gente vai falar também o que a gente pensa sobre a lei, né? Se todos concordam, se acha que é justo, se é injusto. Então, nós vamos ter aqui hoje a oportunidade de conversar com especialistas sobre o tema. E se essa lei ela veio para ajudar ou para atrapalhar? É isso que nós vamos discutir. Então, olha só. No episódio de hoje, nós temos a opinião, como eu já disse, do professor Marcelo, que é pai, né? Que é professor e que é advogado. E tem um relato também das meninas, que estão aqui representando não só a sala delas, mas como também os estudantes aí da escola. E aí, se vocês tiverem algum papo curioso, alguma história que já aconteceu com vocês, né, falando sobre aí o celular, seria interessante que a gente ouvisse. Então, a partir de agora, todo mundo desligou o celular, ninguém mais mexe no celular para que a gente possa dar continuidade aí. Vou começar, então, já pedindo aí o auxílio do professor Marcelo, que vai falar um pouquinho o que diz essa lei que mexeu com a cabeça aí dos pais e também dos adolescentes. Professor, o que diz essa lei? Gostaria que você explicasse para a gente um pouco. Polêmica lei. Essa lei polêmica. Isso. Bom, primeiramente é um prazer, eu agradeço o convite, né, de estar participando do PegaCast, essa iniciativa importante de trazer à baila aí os assuntos que são relevantes para a sociedade escolar, né, para os seus alunos também. Por participarem desse momento especial de debate mesmo, e dizer que a gente está vivendo uma realidade, né, um momento aí de proibição do celular no ambiente escolar. Nós temos aqui em vigência, atualmente no nosso país, a Lei 15.100, de 13 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a utilização do celular em instituições escolares. E ele já traz, bem no início da lei, logo no artigo 2º, ele fala que fica proibido o uso por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula, o recreio ou o intervalo entre as aulas, para todas as etapas da educação básica. Só que, além disso, ele traz algumas outras recomendações, ou algumas outras determinações, conforme traz no parágrafo 1º, do mesmo artigo 2º, que fala que em sala de aula, o uso de aparelhos eletrônicos é permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme a orientação dos profissionais da educação. E também, no parágrafo 2º, fala que ficam excepcionados da proibição
desse artigo, né, as situações de estado de perigo, estado de necessidade ou caso de força maior. Ou seja, nós estamos diante de uma lei e também de um decreto que foi editado logo em seguida, que é o decreto 12.385, de 18 de fevereiro de 2025, que veio realmente regulamentar o uso dos aparelhos celulares por parte dos estudantes dentro da sala de aula, né? Então, assim, fica a proibição durante todo o período de aula, inclusive os intervalos, né? Sendo permitido o uso antes do início da aula e após o término total do período de aula. Sendo certo que vai caber ao professor, né, que está em sala de aula, a permissão do uso desse aparelho, se ele entender que foi viável para questões pedagógicas, exatamente, para auxílio, né, da questão estudantil. Então, assim, nós somos legalistas, né? Nossa escola, ela obedece às leis, a gente não tem como fugir, né? Então, assim, nós estamos atendendo a legislação. E cabe também a cada instituição de ensino, de acordo com o decreto e a lei publicada, criar os seus regulamentos para disciplinar essa matéria importante, como questões de punição, advertência dos alunos, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar aqui no Pegasus de forma de atender a lei, de forma de não causar traumas para o aluno também, muitos traumas, né? A gente tem que entender também que eles são uma geração tecnológica, né? A gente não tem como fugir disso, mas tratando assim, obedecendo a questão legal, exatamente, e também vendo as necessidades e as questões que eles trazem para a gente também. Isso é fundamental, né? Trazer os dois lados, né? Com certeza. E sempre assim, né, gente? A parceria do corpo docente, ouvindo o aluno, ouvindo as famílias, ouvindo toda a comunidade escolar, porque é um problema de todos, né? Então, assim, eu queria ouvir agora de vocês, quando vocês receberam a notícia que a gente não poderia mais trazer o celular para a sala de aula, ou se trouxesse, o celular tinha que ficar na mochila, que ele não poderia ser utilizado na sala. Queria saber como é que vocês lidaram com essa situação. Pode. Bom, então quando a gente recebeu a notícia, ninguém sabia muito como ia funcionar, porque é uma lei que começou a ser executada agora e que pode passar com muitas modificações pela necessidade que a gente tem dentro da sala de aula, né? Mesmo a lei sendo aplicada aos alunos, a gente tem consciência dos professores também não vão ficar usando, porque, como é um ambiente escolar, você dando um exemplo sempre de uma autoridade, dando um exemplo de um professor que tem muita frequência de uso, não é um bom exemplo, né? Exatamente. Mas que acho que a notícia baqueou muito mais do que como realmente foi executada, até porque a gente, quando está durante as aulas, realmente não é recomendado e antes já não era feito o uso do celular durante as atividades. Então, que dentro dessas modificações, assim, teve grande impacto, mas eu acho que só receber essa notícia já deu um assim, né? Porque Vocês acharam que fosse ser pior, assim, mais difícil. Com certeza. Mas que no dia a dia a gente consegue ir mexendo, assim, até muitas atividades são feitas com os usos, muitos jogos, muita interação para a gente ter uma descontrair, assim, a aula, porque ele sabe que não é muito maçante você só chegar e fazer ali depois todos os dias. Então, é uma distração, assim, para o aprendizado mesmo, né? Não prejudicando. Então, eu acredito que o professor mesmo já veio com essas ideias que ele sabe que ele pode, como ele é uma autoridade, ele pode sim mandar a gente pegar, né? Auxiliar o uso, mostrar para a gente outras formas que talvez o aluno não saiba que ele pode se usar como um fim para ajudar, né? Até porque a gente tem uma plataforma que a escola fornece. Então, que muitas escolas também já trabalham com notebooks. Então, é uma tecnologia que está aqui realmente para nos ajudar, né? A gente complementa o que a gente aprende, a gente complementa o que está realmente no livro, assiste videoaula para sintetizar o conteúdo que a gente viu, até porque cada professor tem uma explicação diferente. Então, às vezes, a gente escutando o nosso professor na sala de aula e vendo uma outra explicação, sim, ajuda. Então,
nessa área, assim, a lei veio muito para ajudar, tanto a socialização, tanto os intervalos que a gente consegue ter um ambiente que está mais propício para a interação. Porque antes, caso você não quisesse interagir ou de qualquer forma aconteceu alguma coisa, você só ficava no celular no seu canto, assim, você não tinha essa necessidade de estar conversando, porque sabe que o celular distrai e teve que passar no intervalo, nem via passar, né? Então, que com essa lei que agora não é permitido, a gente tem uma interação. Você acha que melhorou a interação? Então, ela foi positiva. Ela deu ali ela orientou, né, a utilização. Achei muito legal. Que bom que aqui não teve grandes prejuízos, assim, o pessoal não ficou bravo, o pessoal entendeu. É isso, né? Que legal. E você, Isa? Com a notícia a gente teve choque, né? A gente ficou espantado, mas eu também acredito que a gente teve melhorias, assim, com a plataforma plural, né, que a escola trabalha. A gente teve até uma tarefa de inglês, né, que a gente tem que escutar o áudio em inglês para realizar a atividade que tem na apostila. Eu acho isso muito interessante, porque cada aluno tem uma forma de entender o conteúdo. Aí tem alunos que gostam, assim, tipo, de assistir o vídeo aula, pausar, fazer alguma anotação. A gente também trabalha, tipo, com alguns quiz que passa, e, tipo, mesmo com sendo, né, digital, a gente interage com isso. Melhorou muito na socialização. Eu entrei ano passado e não tinha essa lei ainda. Eu acreditava que a solução era ficar no celular, mas aí hoje a gente enxerga que é muito melhor, né, interagir, fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, né, para socialização, porque não é saudável ficar o tempo inteiro no celular, fora na sala de aula também, né, em vez de ter uma distração, né, como não é permitido, a gente não fica com o celular na mesa, aí é bem melhor para a concentração, para o foco, ajuda até o professor, né, a dar aula, porque deve ser muito cansativo você estar lá explicando o conteúdo e o aluno não está prestando atenção, né? Então, eu acho que também, sim, teve uma melhoria muito significativa. E uma coisa que vocês disseram é que, neste caso, o celular, ele ajudou, né, na aprendizagem de vocês, porque a professora de inglês já utilizou como fim pedagógico, vocês falaram que o professor utilizou como um quiz, mas ali monitorado, né, com uma intencionalidade, e não, né, sendo usado na hora que o professor estava ali explicando o conteúdo. Então, percebe a diferença. Então, vocês acham que foi bom? Eu acredito até que deu uma mudança na minha produtividade fora do ambiente escolar. Porque, às vezes, com uma realização de atividade que talvez eu não desse tanta importância se eu tivesse prestando atenção na notificação, assim. Então, sentar no meu momento de estudo, onde na escola eu já não tive esse momento de olhar o celular, na minha casa eu consegui muito mais facilidade de desgrudar dessas ferramentas quando é para eu realmente ler, ou pegar quando é realmente uma coisa importante. Então, eu acho que eu consegui moderar muito mais, até fora da escola, só com essa mudança que a gente teve aqui dentro. Olha que maravilha! O impacto, então, positivo. Professor, e agora o senhor como docente, na sala de aula, percebeu ali alguma mudança, os alunos estão mais focados, ou teve resistência? Conta um pouquinho para a gente como que foi. Foi bem curioso, porque até hoje, antes de nós entrarmos aqui no podcast, eu estava com uma turma, né, lecionando, e comentei que ia acontecer nesse debate, e eu instiguei eles a apresentar a opinião a respeito dessa determinação legal, né? E eu confesso que eu estava esperando o pior, deles realmente criticarem e colocar o aspecto negativo da proibição, e muito pelo contrário, né? Como as meninas comentaram aqui, foi meio que unânime, né? Em geral, a situação deles verem o lado positivo da proibição com relação à interação, né? Aumenta a produtividade deles em sala de aula, melhoria nas notas, a questão também de interação interpessoal nos intervalos, né, que muitas vezes você estava no intervalo, ficava no celular e não fazia amizade, né, não tinha o relacionamento de amizade, né. Claro que, poxa, até hoje estão com uma turminha maior, no final de semana sai para tomar um lanche,
Então, assim, eu me surpreendi positivamente no sentido dos alunos terem visto, né, a real benefício, né, dessa imposição, na verdade. E, inclusive, comentaram de ter diminuído depois o uso do celular fora também da escola. Eu já não sentia tanto aquele apego, mais porque viram que existe outras formas de relacionamento. Exatamente. Mas, assim, para complementar a minha opinião a respeito, eu entendo que é uma ferramenta importantíssima. A gente não pode ir contra a tecnologia, mas, logicamente, a gente tem que ter moderação em tudo, saber usar. E, realmente, se você usa como meio de distração apenas e não meio pedagógico, você está perdendo conteúdo, o professor está se esforçando para passar uma informação importante e é difícil a gente competir com uma ferramenta tecnológica tão instigadora, né? Você está lá com o joguinho colorido, com musiquinha, e o professor está falando na frente. O que é mais curioso? Então, assim, algumas vezes ele realmente vem para atrapalhar. A gente não pode desconsiderar o benefício que ele traz, né? A questão tecnológica e o uso como uma ferramenta pedagógica. Isso a gente não pode descartar. Agora, o uso indiscriminado na sala de aula, ele é prejudicial para o aluno, sim. Então, a gente vê que de todo o mal que se imaginava vir, né, a gente viu que os alunos também viram o aspecto positivo dessa prevenção. E a gente fica muito feliz, porque a gente percebeu que vocês entenderam a lei. Então, se existe uma lei, ela é para ser cumprida, que isso fique muito claro, mas que cada escola não, nós precisamos cumprir a lei, mas ela tem ali umas brechas, né, professor, que fala o seguinte: ela é proibida até tal ponto, mas existe ali uma flexibilidade que, quando você faz o uso com uma intenção pedagógica, você pode usar. Isso que é legal, né? Sempre com monitoramento ali do professor, e desde que o aluno esteja aprendendo, porque tem pessoas, como você falou, que precisa assistir ali uma videoaula, precisa assistir a um quiz, ele vai entender bem mais do que se ele tivesse, de repente, só ouvindo o professor. Então, uma coisa complementa a outra, né? Então, isso ficou muito claro aqui para a gente. Fiquei muito feliz com isso. Queria saber de vocês agora, com relação às tarefas. Vocês acham que o celular, na realização das tarefas em casa, ele é importante, é uma ferramenta que ajuda na pesquisa? Como é que é? Em casa, nas tarefas. Eu utilizo, assim, bastante, né, como ferramenta de pesquisa. Tipo, quando tem alguma atividade, tipo, um artigo científico, né, pesquisar alguma coisa, ou uma palavra que esteja tendo dificuldade, né, para escrever e tal, eu acho que é muito importante, mas também é importante a gente tentar fazer as atividades sem ter um recurso de apoio. Então, depende muito do caso, assim. Você tem que tentar estimular, né, a sua mente, mas também é legal você ter um apoio ali. Na nossa apostila também tem várias pesquisas que é necessário um recurso tecnológico. Então, não tem viável, né? A gente só pegar um livro e não vai achar o que a gente precisa, o nosso objetivo da pesquisa. Então, assim, tem vários pontos. A gente sabe que tem gente que vai pegar só as respostas, mas que quem realmente quer aprender, aprenderia com ou sem esse celular, né? Ou com ou sem essa proibição, enfim. Mas eu acho que, enfim, é muito importante a gente ter um outro meio, até porque, caso a gente não esteja entendendo de uma forma, a gente entende de outra, né? Muito bom. E como é que é o monitoramento, como pai, na hora de fazer essa tarefa lá? Olha, é muito tranquilo, até porque, assim, a gente percebe que hoje o jovem também ele é bem consciente com relação às suas obrigações, né? Eu falo assim, como pai da Ana Clara, né, ela é muito responsável, então ela sabe separar bem a hora que ela está estudando, a hora que ela está ao lazer, e a gente não sente essa necessidade nunca precisou proibir ela, porque ela sempre teve a consciência da utilização do celular. Ela sabe que ela está estudando, o celular está desligado, ela não está conversando, ela usa o computador para pesquisa, quando precisa, né, para acessar as plataformas do colégio, né, que tem essas ferramentas disponibilizadas, que é muito boa de se passar. Então, assim, eu fico muito tranquilo com relação a isso.
né? E até em questão de sala de aula também, os alunos são muito conscientes com relação às responsabilidades dele. Ele nunca tive problema de ter que advertir aluno com a adoção do celular. Eu penso sim que está sendo positivo no aspecto de eles entenderem a necessidade dessa regulamentação, né? E ver que realmente foi para trazer um benefício, né? E até porque a gente tem que ser bem claro e objetivo nas questões. Essa lei ela é mais restritiva do que proibitiva. Porque quando se fala proibição, é que você não pode. Você não pode, em hipótese alguma, né? Então a gente fala porque aquela questão, né? Eu não posso usar o celular, mas ela é restritiva, né? Você não vai poder usar naquele momento, vai poder usar com o suporte do professor, né? Fora do período de aula, tudo bem. E pensando sempre na qualidade, né, gente? Na qualidade da aula e no aprendizado de vocês. Como disse bem aí o professor, o celular tira assim o foco, né? E agora me conta uma coisa. Vocês, falando em foco, já aconteceu alguma situação inusitada que você estava lá prestando atenção na aula de física, que não podia nem respirar e de repente o celular ou alarme, ou de repente a musiquinha lá do TikTok? Já aconteceu uma situação assim com vocês? Eu acho que na nossa sala não é algo muito pontual, que a gente lembre muitos detalhes, mas alarme, ligação, assim, acontece. Tem como prever, né? A gente pode fazer o que for, alguma coisa toca lá que não sabe desligar de jeito nenhum. Mas assim, a gente pega, já desliga logo e o professor dá continuidade, né? Até porque a gente sabe que ele não fez por mal, que ele não estava usando, assim. Então, não é uma situação assim nunca, mas essas... Na hora da prova, que tem que colocar o celular lá na louça. Ai, meu Deus, só faltava eu ter esquecido de desligar o alarme, uma coisa assim, né? A gente fica aquele frio na barriga. E professor, quando está na sala de aula? Já aconteceu, professor, alguma coisa? Olha, a gente passa por muitos momentos, né? Alguns toques aí de celular, tanto quanto duvidoso, de gosto duvidoso, né? Algumas coisas assim. Enfim, mas assim, eu me lembro de um fato voltado à questão tecnológica, mas na época da pandemia, né, que eu estava dando uma aula, aquelas aulas online que estava, o aluno com a câmera desligada, só que ele largou o microfone ligado, né, e eu no meio da aula, da explicação, esforçando por aquela tecnologia, aquela novidade da gente, de repente eu escuto o aluno cantando modão lá na casa dele, né, eu dando aula, todo empenhado, e eu acho que na sofrência da solidão, né, da pandemia, do isolamento, e começou a cantar uma moda lá, eu parei, até prestigiar o artista, né? Foi uma coisa, um fato curioso que eu me lembro, assim. Que bom, gente. Olha, eu penso assim que foi muito legal a gente ouvir a opinião de vocês, ouvir a opinião do professor, do advogado, do pai, né? Saber que se existe uma lei, a gente cumpre, mas existe assim uma leveza para a gente poder adaptar, sempre ouvindo as famílias, ouvindo os professores, ouvindo os alunos. Eu acho que isso que faz a diferença, né? Então, eu gostaria muito, em nome do Colégio Pegasus, né, de agradecer muito a presença de vocês, representando aí todos os estudantes do colégio, o professor representando os docentes, dando a opinião deles, esclarecendo para a gente essas dúvidas, né? E também a gente gostaria de ouvir a opinião do pessoal de casa, né, dos pais, dos alunos, aí dos funcionários da escola. Então, se vocês puderem deixar lá nos comentários o que vocês pensam aí do uso do celular, né? É uma ferramenta, é uma distração, veio para auxiliar, veio para prejudicar? O que vocês pensam sobre? Conta para a gente um pouquinho e para que a gente também possa conhecer a opinião de vocês e pensar juntos, tá bom? Então, pessoal, olha, foi muito bom estar aqui com todos vocês, que a gente possa se encontrar mais vezes, né, discutindo aí outros temas, inclusive pode deixar como sugestão, porque a gente pretende trazer outros temas aqui para discussão, e a gente queria agradecer muito a presença de vocês, em nome do Colégio Pegasus, e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.